alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo. Mais um encontro semanal respondendo as perguntas, as dúvidas e o que o pessoal, todo mundo, muçulmanos, não muçulmanos, amigos, simpatizantes e pessoas também que querem informações sobre o Islã. Enviem aqui para o canal do Centro Islâmico do Paraná suas perguntas e nós vamos responder na medida do possível. Bom, selecionando algumas perguntas. A primeira pergunta é, a pessoa diz assim, Sheikh, que ela recompensa a pessoa pela preocupação. Ela fala o seguinte, como eu trabalho o dia inteiro, não consigo praticar as orações no horário devido. Posso juntar todas as orações quando eu chego em casa à noite? Essa pergunta, eu acho que talvez seja a pergunta de quase todo mundo aqui no Brasil. Quase todas as pessoas no Brasil. A pessoa está perguntando que ela não consegue praticar as orações no horário certo, no horário devido. E o único jeito que ela tem que fazer as orações é juntar quando chegar em casa, praticar as orações atrasadas. Vamos responder essa pergunta, 2 pontos. Um ponto que é um tema, vamos dizer assim, é o esperado e aquilo que é possível fazer. Ou seja, temos um teórico, a resposta vai se dividir em um ponto teórico e a prática. Teoricamente, pode? Teoricamente, não. Calma. Teoricamente, não. Porque Deus colocou as orações no seu devido horário. Tem que fazer as orações no devido horário. Seria o mesmo que a pessoa quiser falar assim, olha, tá muito calor, tá muito quente, eu posso jejuar o Ramadã quando chegar o inverno ou quando eu estiver de férias? Claro que não. As orações, a mesma coisa. Elas devem ser realizadas no horário específico. Porque ela fala no Corão, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. As orações são os deveres, a obrigação, né? É um dever que tem o tempo dele, que começa e termina. Então, o correto é fazer as orações no devido horário. Isso é uma parte da resposta. A segunda parte, que é a parte prática, a realidade, que se a pessoa não tem como, e quem está perguntando só fez essa pergunta porque não tem como praticar as orações no horário certo, por causa do trabalho ou por causa do deslocamento, seria o mesmo que a pessoa ela não consegue pagar uma conta na data certa, ela vai pagar quando isto? Quando ela puder. Então a resposta é, o certo e o correto no Islã é fazer o horário certo, no horário devido. Mas, Sheikh, não tem como. Eu sei que não tem como. Eu sei, já vou responder. Então a pessoa, se não tem escolha, não tem o que fazer, a não ser rezar quando chegar em casa, o Corão fala, fattaqullaha mastata'tum. Tema a Allah aquilo que está dentro da sua capacidade e possibilidade. Então, se não tem outra forma de praticar as orações, a não ser quando a pessoa se reúne em casa, chegou em casa, então, a partir que você chegou em casa, aí já é obrigatório fazer todas as orações. É igual dívida, gente. Você tem compromisso com Deus. Não pode deixar passar. Eu compreendo, nós não estamos lá em Riad, na Arábia Saudita. Não estamos no Cairo. Não estamos em Rabat, no Marrocos. Não estamos em Karachi, no Paquistão, onde tem mesquita em qualquer esquina. Onde os vizinhos, todo mundo é muçulmano. Onde todo mundo fecha a loja, vai todo mundo para a mesquita rezar. Eu sei disso. Eu sei. Por isso, o mais importante é a pessoa praticar as orações mesmo que chegue em casa atrasado. É igual conta, gente. Atrasou hoje, só porque você atrasou significa que não precisa mais pagar? Não. Você tem compromisso com Deus. São as orações. E se Deus quiser, Deus vai facilitá-lo
para praticar as orações no horário devido. Que Deus facilite a todos nós. Segunda pergunta, sobre o abate dos animais. Abate dos animais. Quando se fala abate, sacrifício, né? Vamos dizer o seguinte: o Islã, ele tem nós temos o nosso sistema islâmico de abate, ou seja, consumimos carne de ovelha, carne de gado, frango. Esses animais só é permitido para o muçulmano se alimentá-lo se ele for abatido da forma islâmica. O que é a forma islâmica? Ele deve ser degolado. Isto, deve ser degolado. Porque não pode ser amartelada, choque, tiro, mordida. Isso não pode. É haram esse tipo de alimento, esse tipo de carne. Então a forma correta do abate islâmico é o animal deve ser degolado. Cortado, né? Ser degolado. Falar Bismillah, Allahu Akbar. Isso pode ser um muçulmano que degola ou um não muçulmano sendo cristão ou judeu, desde que ele não invoque outro nome a não ser o de Deus. E se a pessoa, cristão ou judeu, ele degolou aquele animal, matou, sei lá, matou um boi, matou uma ovelha, matou uma galinha, e não falou o nome de Deus, daí quando você comer, você fala Bismillah. Quando você comer, fala Bismillah. Esse é o abate correto islâmico. Aí você pergunta, Sheikh, como que eu vou saber se a carne foi abatida islamicamente ou não? Bom, daí você tem que usar o jeitinho brasileiro. Use o seu jeito brasileiro. Use o seu charme brasileiro de entrar no Google ali. Procure aquelas empresas islâmicas, né, que prestam um serviço de abate halal, abate islâmico, e procure aquelas empresas que estão credenciadas que fazem o abate islâmico. E consuma deles. Então o abate islâmico, ele é feito dessa forma. Então o animal, para ser consumido antes, ele não vai consumir um animal vivo, claro, né? Tem que ser degolado, tirar todo o sangue dele. Então essa é a forma correta, esse é o abate islâmico. Se você não encontrar, se for um cristão ou judeu, e ele abater esse animal, você fala Bismillah na hora de comer, então. Ok? Pergunta número 3, essa é a mais complicada. Comer carne, não comer carne, ser vegano é fácil. Quero ver essa terceira aqui, pergunta. Ouvir música no Islã, Sheikh, é ouvir... Bom, vamos esclarecer alguns pontos. Eu sei que as pessoas vão dizer assim, mas depende da música. Bom, peraí. Quando estamos falando de Islã, estamos falando na palavra hukum, que é uma sentença, que é a decisão final, aquilo que Deus e o profeta disseram. Nós só vamos procurar algo que irá recriminar, incriminar, proibir, permitir, ou seja, só vamos encontrar aquilo que legisla se Deus disse e o profeta Muhammad disse. E houve consenso na primeira geração dos muçulmanos, tá? Se é certo, se é errado, se a música faz a pessoa se sentir bem ou não, tudo isto não interfere na decisão de Deus e seu profeta. Isso é muito importante. Vou explicar em 2 pontos também. A música, em árabe, chama-se ghina. Temos que diferenciar entre música, tá? E a musicalidade e a melodia. O que era considerado música na época dos companheiros do profeta que eles consideram haram? É qualquer... se tivesse acompanhada de instrumentos musicais, que em árabe é chamado ma'azif, al-ma'azif, se tivesse acompanhado de instrumentos musicais, tá? Primeiro vamos definir o que é música. Se eu pegar um poema e declamar esse poema com uma melodia, isso é considerado música? Se eu pegar uma frase e repetir essa frase várias vezes, com uma certa melodia e entonação, é considerado música? É isso que devemos nos perguntar. Porque na época do profeta Muhammad e seus companheiros,
Os árabes usavam o chamado qasa'id, ou unshuda. Eles declamavam poemas. E os poemas, para os árabes, tinham uma melodia. E isto para eles não era considerado música. Mas se entrasse instrumento musical, se entrassem, fosse atribuído junto a essa música instrumentos musicais, de fazer as pessoas dançarem, pularem, daí sim era considerado música. Tá? Então se a pessoa ela pega uma frase, se eu falar assim, ó, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu vou para a mesquita fazer a oração, encontrar meus amigos, depois almoçar. É música. Hoje é sexta-feira, eu vou para a mesquita encontrar meus amigos, fazer a oração e vou almoçar. É música? Não é música. Agora se eu tocar um violão ali, né, fazer um faroeste caboclo, né, fazer o Eduardo e Mônica ali com a música, com essa frase, ela vira música. Né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam ele falou o seguinte, como está no Sahih al-Bukhari, Hadith Mu'allad, Bukhari, fala o seguinte, aparecerá pessoas dentro da minha nação, dentro dos muçulmanos, que irão considerar lícita a música. Significa que na época do profeta era ilícita, haram. Então nós vamos definir o que é música. São aquelas frases que elas têm, então, acompanhado por instrumentos musicais e faz as pessoas dançarem, pularem, né? Isso é música. Então esse tipo de música é haram. Esse tipo de música é haram. Tá? Teve instrumentos musicais, estragou aquela poesia, aquela frase bonita, né? Tudo bem, agora você pergunta, Sheikh, mas aqui no Brasil nós nascemos, antes de nascermos, estamos na barriga da mãe, já estamos escutando música. A nossa cultura é uma cultura musicalística. Nós somos criados com música. Né? A música faz parte da nossa identidade cultural aqui no Brasil. Como se livrar disto? Eu não sei. Cada pessoa vai ter um processo. Né? Cada pessoa terá um processo. Né? Diferente do outro. Mas tem uma coisa assim que é séria. Eu escutei isso há uns 20 anos atrás, eu achava que não era, que era exagero. Que música e o Alcorão não se reúnem junto, não ficam junto no coração do crente. Música e Alcorão não ficam junto no coração do crente. Eu não estou dizendo para as pessoas agora, vai lá quebrar violão, quebrar guitarra. Não estou falando isso. Ver alguém estudando música, briga. Não estou falando isso. A questão da pessoa, ela desapegar da música, isso vai de pessoa para pessoa, gradativamente, né? E a pessoa vai deixando da música. Mas hoje nós vamos e escutamos música. Sim, a diferença entre você escutar, sem a sua intenção, é você botar lá um musicão lá, põe um Claudinho Bochecha lá no carro lá. Ah, foi sem querer, não. Então vai evitando. E você vai ver que é questão de hábito. Questão de hábito. Mas mais importante, consideramos então que a música é haram. Né? Falamos anteriormente, a música é haram, consideramos isto. Mas a pessoa, não é um assunto para a pessoa ela ficar criando caso, criar um apartheid entre muçulmanos que escutam música e aqueles que não escutam música. Isso é algo de fora o íntimo. A pessoa ela procura não fazer isso na frente dos muçulmanos, para respeitar o Islã, respeitar os muçulmanos, e o que ela faz na sua vida, ela bem entende. Então a música consideramos haram, se for acompanhado com instrumentos musicais. A pessoa pode perguntar, mas os países árabes escutam música. Mas nos países árabes também não escutam música. O que define o que é certo ou errado não é a atitude das pessoas depois de 1400 anos da revelação. O que define o que é certo ou errado é aquilo que Deus disse. Aquilo que o profeta de Deus falou. Tem pessoas que também não escutam música. Por que não fala? Mas tem países muçulmanos que não escutam música. Né? A musicalidade faz parte da natureza humana, faz parte dos humanos, nós criamos e inventamos isso.
Por isso que é difícil a pessoa desfazer dela. Mas a pessoa vai largando aos pouquinhos, vai abrindo mão da música aos poucos, que Deus deu sucesso para todo mundo. O mais importante é não criar caso, não criar, sei lá, um fim do mundo por causa da música, né? Bom, quarta pergunta. Sheik, pessoal que fica passando pelo Facebook, pelo Snapchat, essas correntes de doar. Se você fazer essa súplica, vai receber tantas coisas durante 40... Não. Passar corrente de súplica não é correto. Não é devido. Porque a pessoa ela tá dizendo que se você repetir essa frase, durante tantos dias vai acontecer. Não. Corrente de oração, isso não faz parte do Islã. Primeiro, porque você não pode. Quem te garante? O profeta de Deus disse. É do Islã isto? Não. Então não passe adiante essas correntes de súplicas. Não passe adiante. Tá? Não obriga as pessoas aquilo que Deus não obrigou elas. Tá? Não passe corrente de súplicas. Você nem sabe quem inventou. E nem sabe se o conteúdo é certo ou errado. Então não passe adiante essas correntes de súplicas. Tá ok? Outra pergunta, Sheik, eu tenho um amigo que não é muçulmano e quero levá-lo para a mesquita. Como proceder? Essa pessoa ela tem um amigo, não é muçulmano, esse amigo dele, ele quer levar para conhecer a mesquita. Seja bem-vindo. Leve seu amigo na mesquita, seja bem-vindo. Né? O não muçulmano ele pode entrar na mesquita, sim. O homem, então, tira o sapato para entrar, explica para ele antes, escuta o sermão, observa as pessoas... a oração, se for mulher, pede para ela usar um lenço. Geralmente as mesquitas, elas têm na secretaria um lenço para as mulheres entrarem na mesquita com a cabeça coberta. Explique para a pessoa como é que funciona uma mesquita, a importância que tem uma mesquita para nós. Não há problema nenhum, não há problema algum da pessoa visitar as mesquitas, não sendo muçulmanos, não há problema algum, seja bem-vindo, pode levar seu amigo na mesquita. Deixe ele observar os muçulmanos rezando, porque muitas pessoas, elas têm esses preconceitos, são criados, são inventados, nós não sabemos por quem, grande parte pela mídia, mas as pessoas não têm ideia o que os muçulmanos fazem numa mesquita. Deixe as pessoas frequentarem, olharem, porque muitas pessoas, elas falam, imaginam coisas dos muçulmanos sem terem contato com elas. Então é uma oportunidade da pessoa entrar, conhecer a mesquita, sem compromisso algum. Não precisa agora, se eu visitar a mesquita, eu tenho que me converter ao Islã? Claro que não. Você está vendo o local, está vendo o que os muçulmanos fazem. Faz as orações e depois vão embora. Então, convide seu amigo para visitar a mesquita, né? E deixe ele à vontade, tá ok? Seja bem-vindo. Outra pergunta, a sexta pergunta, já estamos terminando. Ahkam al-Mawlud. Ahkam al-Mawlud al-Jadid. As regras relacionadas ao recém-nascido. Bom, no Islã, o recém-nascido ele tem direito ao nome, claro. Claro que na prática ninguém vai sair do hospital sem estar registrada a criança no nome da mãe ou do pai. Tá? Então isso tudo bem. Bom, se faz a sunnah, o que é recomendado, que é a tradição do profeta Muhammad. Raspar a cabeça da criança. Raspar a cabeça da criança. E o valor, o peso do cabelo da criança dar o valor do peso do cabelo da criança em ouro. Peraí, vou explicar. Raspa a cabeça da criança. Esse cabelinho um pouquinho que ficou 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Se ficar 5 gramas, pega o valor de 5 gramas de ouro, se tiver, e doa em caridade. Não é para doar o cabelo. É para doar o peso do cabelo da criança em caridade. Claro que esse tipo de sunnah é muito raro, é muito difícil fazer hoje. Mas raspar a cabeça da criança quando recém-nasce, pode. Se não conseguir, se não puder, não há problema algum também. Segundo, fazer al-khitan, fazer a circuncisão da criança. Nós chamamos em árabe tuhur, ou khitan, fazer a circuncisão no menino. Quanto mais cedo, melhor. Fazer a circuncisão. Depois, al-aqiqa. Al-aqiqa é
abater dois carneiros, se for menino, tá? E abater um carneiro se for menina. Abater dois carneiros, se for menino, e doar essa carne, fazer caridade e doar essa carne. Chama-se árabe aqiqa. Pode alimentar, pode fazer um churrasco, pode fazer um assado, convida as pessoas que é um momento de felicidade por receber essa dádiva divina que são os filhos. E antes, claro, o recém-nascido, quando ele nasce, o pai, o responsável, faz o adhan no seu ouvido direito e faz o iqama no seu ouvido esquerdo. Não vai pegar o ouvido da criança e falar, a criança recém-nasceu agora, saiu agora da barriga da mãe, pega lá, alô! Vai matar a criança aí, né? Nunca mais vai querer ser muçulmano. Faz o adhan, em voz baixa no ouvido direito, e o iqama no ouvido esquerdo. Apesar que o hadith que fala disso é um hadith mursal, é um hadith fraco, mas se faz sim. Então vamos dizer assim, nasceu, nome, adhan no ouvido direito, adhan, o iqama no ouvido esquerdo. Se puder raspar a cabeça da criança, raspa. Faz a aqiqa, né? Mata dois carneiros, um carneiro, se for possível, se tiver possibilidade, se não, deixa assim, né? E depois, e assim que se faz, e depois faz a circuncisão na criança. Isso que se faz com o recém-nascido, que Deus abençoe. Bom, essa pessoa faz uma pergunta assim, a próxima pergunta. Quero entrar no Islã, o que devo fazer? Primeiro, quer entrar no Islã? Conheça a religião islâmica, estude o Islã, leia o Islã, conheça bem a religião, conheça o Corão, conheça o profeta Muhammad, conheça seus livros. Não vou dizer, você tem que aprender tudo no Islã, tem que entrar numa universidade, estudar doutorado para entrar. Não estou falando isso. Conheça o Islã. Crie a sua fé, a sua convicção, certeza. Vá numa mesquita, procure os muçulmanos e se converta ao Islã, entre no Islã e depois você vai aprendendo como praticar. Entrar no Islã é um trabalho pessoal, onde a pessoa ela vai fazer isso. Ela não faz um compromisso com a comunidade, não é um compromisso com nenhum muçulmano, nem com sheik, entre ela e Deus. Seja bem-vindo ao Islã. Leia bastante, conheça bastante o Islã através dos muçulmanos, tá ok? Essa pergunta aqui, oitava pergunta. Sheik, existem vários tipos de Islã. Qual Islã devo escolher? Existem vários tipos de Islã. Qual Islã devo escolher? A pergunta é. A resposta é. Não existe vários tipos de Islã. Allah falou no Corão, Surata 3, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. A religião para Allah é o Islã. Não existe vários tipos de Islã. Não existe, Deus não mandou 13 Islã para as pessoas. 2 Islã. O islamismo, o Islã é uma religião única. Não existe vários tipos. Vou falar. Eu sei que você está pensando, mas Islã Sufi, Islã Shia, Islã Salafi, Islã Sunni, Islã Xiita. Não. Deus mandou uma única religião. É aquilo que ele revelou no Alcorão, tá? E aquilo que seu mensageiro de Deus transmitiu e ensinou. Essas denominações foram criadas, inventadas, difundidas depois do Islã, depois da revelação do Islã. Como é que eu vou saber então qual o caminho que é o certo, Sheikh? Olha, simples. O profeta de Deus no Alcorão fala: obedecei a Deus e a seu mensageiro. Surata 4 fala o seguinte: e quem se desviar, quem se afastar do mensageiro, da sunna, do caminho do mensageiro, após ter sido evidenciada, esclarecida a verdade, e seguir outro caminho que não for dos crentes. Quem eram os crentes na época do profeta Muhammad? Nós? Quem eram os crentes na época do profeta Muhammad? Os Sahaba, os companheiros do profeta. Então, quem seguir outro caminho, que não foi aquele que estavam mensageiros de Deus, e o caminho que estavam os companheiros mensageiros de Deus, quem seguir outro caminho que não foi este caminho, esse grupo você não segue. Segue o Islã que o mensageiro de Deus ensinou, e seus companheiros receberam, praticaram e ensinaram. E o próprio profeta de Deus diz o seguinte: Sataftariku, a minha nação vai se dividir
irá, no futuro, se dividir em 73 grupos. Todos os grupos vão terminar no fogo, exceto um grupo. Perguntaram, qual grupo é esse que não vai se dividir? O profeta de Deus disse, aquele grupo que está eu e meus companheiros. Então, o que é o Islã de verdade? Aquilo que Deus falou no seu livro, o profeta Muhammad fez, e seus companheiros seguiram. Qualquer prática, estou falando prática religiosa, qualquer definição de religião, qualquer definição de oração, qualquer jejum, qualquer oração, qualquer zikr, qualquer forma que o profeta de Deus não ensinou, não fez, se os companheiros não fizeram, deixa de lado, independente do nome. Esse é o Islã de verdade, porque Deus vai perguntar para você o quê? ماذا كنتم تعبدون وماذا أجابتم المرسلين? Quem que vocês adoravam? O que vocês fizeram com a mensagem do profeta? Então, essa regra é a regra mais básica de todas. O que é o Islã? Para não me desviar de todo mundo que fala o que é o que não é do Islã, aquilo que o profeta de Deus fez e seus companheiros também fizeram. A pessoa diz, olha, vamos fazer um zikr, vamos ficar dançando, Allah, Allah. Tem gente que fica assim, já vi, tem Allah, 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 pulando, tocando violão, tocando corda, virando cambota, não sei o que. Peraí, era possível o profeta de Deus fazer isto? Algo impedia de ele fazer o zikr dessa forma? Não, nada o impedia. Então por que ele não fez? Porque não era da religião. Não era da religião. Faleceu alguém e ficasse vestindo de preto e ficar batendo com um chicote nas costas, na cabeça, gritando. Peraí, era possível o profeta de Deus fazer isto? Algo impedia de ele fazer, que ele fizesse isto quando morreu alguém de seus parentes? Não, nada o impediu. Se ele não fez, então por que você faz? Aquilo que o profeta de Deus fez, seus companheiros fizeram. Esse é o Islã correto. Não invente moda. A religião está completa, só basta seguir. Tá ok? Vamos terminar? Essa pessoa pergunta o seguinte, Sheikh, nós lemos no Alcorão, nós criamos, nós fizemos, nós revelamos, nós formamos. Quem é o nós no Alcorão? Quem é o nós no Alcorão? Bom, no idioma árabe, existe chamado Nun al-Azama, o nós da grandeza. Isso é uma particularidade do idioma árabe, que a grandeza, a majestade suprema, quando ele se refere aos seus súditos, no idioma árabe, ele não fala, ele fala às vezes no eu, usando esse pronome eu, e às vezes ele usa também o nós. Então esse nós no Alcorão quer dizer Deus. No português é chamado de... eu esqueci, mas tem uma palavra em português, chama-se pronome majestativo, algo assim, pronome majestativo. Se procurar no Google vai encontrar. Então o nós no Alcorão, nós revelamos, nós criamos, nós fizemos, nós formamos, na realidade é Deus. Porque isso é uma particularidade, uma peculiaridade do idioma árabe. Né? Tá ok. A última pergunta, essa pessoa diz assim, Sheikh, você falou na aula passada que não deve ter cachorro em casa, mas eu já tenho um cachorrinho, história longa. Bom, não ter o cachorro em casa, isso dentro da casa, no pátio, para guarda, segurança, é outro assunto, não significa que agora você vai chegar lá na casa do seu pai, na casa da sua avó, vai chutar o cachorro, botar veneno pro... Não está dizendo isso. Está dizendo o quê? Que a pessoa não pode ter cachorro, comprar o cachorro? Não. Mas se tiver para guarda, para segurança, pode. Porém tem que tratar bem. Tem que tratar bem os animais. Por que tem que tratar bem? São criaturas de Deus. O profeta de Deus deixou um dito dizendo, sallallahu alaihi wasallam, que uma mulher iria ser condenada com o inferno, iria para o inferno, porque ela tinha um gato, amarrou, trancou esse gato em casa, não deu comida para o gato e nem deixou o gato sair para procurar comida. E essa mulher, e o gato morreu. Perguntaram isso para o profeta Muhammad, ele disse que essa mulher iria para o inferno. Por quê? Porque você pegou um animalzinho, uma criatura de Deus, castigou ela, não deu comida e nem deixou se alimentar fora.
Isso é um pecado. Não pode. Isso é um pecado. Ok? Então, se a pessoa tiver um cachorro, não pode. Mas se tiver para segurança, para segurança, né, para cuidar da casa, tudo, tem que cuidar dele, tem que cuidar dele. Porque no dia do juízo final, se você não cuidou daquele animal, esse animal irá prestar queixas contra você diante de Deus. Isso serve para o peixe, para o passarinho, para o gato, para todo mundo. Então, repetimos que se a pessoa tiver um cachorro de segurança para guarda, que cuide bem dele. Não precisa levar para a cama para dormir, botar na mesa para comer. Não precisa fazer isso. Mas que cuide bem, porque essas criaturas serão questionadas por Deus. Você que tem um gato aí, tem um gatinho em casa, se você trata bem dele, no dia do juízo final, Deus irá questioná-lo do seu tratamento com ele. E você será recompensada. Isso, você será recompensada por tudo bem que fez com o animal. E se você tratou mal esse animal, espera que esse animal vai se vingar de você no dia do juízo final. Bom, essas são as 10 perguntas que foram selecionadas. Na aula que vem, iremos responder mais perguntas. E até mais. E salam alaikum.